O torcedor corintiano deve estar sentindo falta do meia e camisa 7 Luan no time do Corinthians. Após a chegada do treinador Silvinho, ele perdeu espaço na equipe e vem ficando no banco de reservas. É verdade que o Luan teve lesão recente aí e precisou ficar afastado por alguns dias dos jogos, mas nas últimas partidas, mesmo sendo opção no banco de reservas, ele não entrou em campo, inclusive em jogos difíceis como contra o Internacional e contra o São Paulo, dentro da Neoquímica Arena. A pergunta que fica é por que o jogador perdeu tanto espaço assim na equipe do Silvinho? E bom, sinceramente, eu vou responder que como eu não tô com a cabeça do Silvinho, então eu não sei exatamente o que fez o Luan perder totalmente o espaço, mas eu vou tentar entender um pouquinho aí das características do jogador para ver se a gente dá uma resposta. Bom, em 2017, no Grêmio, como indica o próprio mapa de calor, o Luan teve um desempenho muito bom na Libertadores, que o levou a ser o rei da América, atuando numa faixa do meio-campo, basicamente na intermediária adversária. O Luan tinha bastante espaço ali para flutuar para a esquerda, para a direita, para o meio, próximo da área, vindo buscar jogadas no meio-campo, mas atuando basicamente ali próximo à área, tanto com liberdade para finalizar, quanto com liberdade para assistência, o que a gente chama aí, né, de última bola, que é aquele passe decisivo para se fazer o gol. E foi assim que o Luan deu certo no time do Grêmio, atuando basicamente como meio atacante, com bastante liberdade para construir a jogada a partir do meio-campo. E como ele não é um jogador muito intenso, que não corre o tempo inteiro, que não tem na marcação e na recomposição uma de suas forças, no Grêmio o Luan parecia ter mais liberdade para construir a jogada a partir do meio-campo. Já no Corinthians, o Silvinho vem utilizando o Vitinho. O Vitinho não tem jogado tanto nessa faixa do campo, mas eu sinto que ele opta pelo Vitinho pela recomposição. Com o meio-campo do Corinthians, ele vem atuando basicamente num 4-3-3. Por quê? Ele coloca nas pontas o Vital e o Gustavo Mosquito, e no meio Gabriel, Cantígio e Vitinho. O Cantígio tá jogando de primeiro volante. Ele é um jogador que a principal força do Cantígio é o passe e não tanto a marcação. Acaba ficando pro Gabriel como o principal volante de marcação do time. Então, se ele coloca o Luan, na minha visão, como o melhor do Luan é do meio para frente, ele perde essa recomposição do meio para trás que o Vitinho faz. Tanto que a gente vê em várias jogadas do Corinthians o Vitinho voltando para dar esse combate, para dar essa marcação na intermediária do Corinthians. Algo que o Luan não faz. O Luan vai da intermediária para frente. Tanto que ele não tem tanto essa característica de voltar muito, não é dele. Tanto que quando, no comecinho do mandato, né, de Silvinho, ele utiliza o Luan como falso 9, tirando dele essa responsabilidade de marcação, já que o meia atrás faria isso, e deixando ele mais livre. Só que não funcionou muito o Luan pisando na área, porque, como eu estou falando, a melhor fase do Luan foi um pouco antes da área, não como centroavante, mas como esse meio atacante, tanto para chegar para finalizar, quanto para armar a jogada. Pegando o mapa de calor dele no Corinthians desse brasileiro, é nítido ver como jogando de falso 9, ele não funcionou nem como criador de jogadas, nem como finalizador, porque não é a dele. Então, não faz sentido utilizá-lo se não for exatamente nessa faixa do campo que o Silvinho parece não querer utilizar. Parece que ele prefere a recomposição e o vigor físico um pouco maior do Vitinho do que colocar o Luan. Por mais que, na minha visão, o Luan seja muito mais decisivo com a bola nos pés do que o Vitinho, que vem errando bastante aí nos últimos jogos, incomodando um pouco a torcida do Corinthians. Mas tentando interpretar assim, eu acho que o principal motivo que fez o Luan perder espaço no Corinthians é essa necessidade de ter um meia centralizado que recompõe mais. O Luan, jogando ali naquela posição, ou ele pediria 2 atacantes para ter outro meia que ajuda ele na recomposição, ou 2 volantes mais marcadores, como Xavier e Gabriel, por exemplo. Aí você conseguiria fechar mais
o meio-campo e dar esse espaço para o Luan começar a construção a partir da linha central e não ter que voltar tanto para marcar. Outra opção para se utilizar o Luan seria nas pontas, no lugar de Vital ou de Gustavo Mosquito em alguns jogos. Mas com a boa fase dos atletas, por mais que o Vital tenha errado gols, enfim, vem produzindo bem no ataque do Corinthians, é difícil pensar que alguém do banco vá ganhar a posição. Ainda mais o Luan, um jogador que chegou com tanta pompa, foi bem no começo, mas ainda não deslanchou do Corinthians nem perto daquele Rei da América. E você, o que acha? Ainda acredita aí na recuperação de Luan no Corinthians? Acha que o Silvinho vai utilizá-lo mais em campo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Aproveita para dar uma moralzinha curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, beleza? Um grande abraço, tamo junto e vai Corinthians!